Salve galera, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar sobre o Thiago Carpini, né? Ele se apresentou ontem, logo de cara já teve jogo treino contra o São Bernardo. São Paulo ganhou de 3-1, um jogo importante, mas mais importante que o jogo e o treino e a escalação foi a recuperação de alguns jogadores. Nós vamos falar desses jogadores aqui. Quero falar também aí do Arboleda, vamos falar também do mercado da bola que voltou a ficar agitado, da Copinha e também da apresentação do Thiago Carpini, né? Tem entrevista coletiva dele aí agendada, nós vamos falar o dia e o horário aqui. Então quero pedir para você que curte o canal, gosta aí de assistir até o final. Se gostar do vídeo, deixa aquele like pra gente. E você que nunca assistiu, nunca ficou com a gente, tenho certeza que você vai curtir e vai deixar um joinha pra gente no final. Pessoal, São Paulo e Ferroviária então fazem um jogo na terceira fase hoje, lá na Fonte Luminosa. Ferroviária que joga em casa, com apoio da torcida. Terceira fase, eliminatória. São Paulo que perdeu da Ferroviária na primeira fase de grupos aí, né? O São Paulo jogou com time reserva, agora joga com um time titular. Esperamos que o São Paulo faça um grande jogo hoje, às 21 horas, na Fonte Luminosa. Né? O São Paulo que ganhou meio no sufoco do Ceará no empate, ganhou nos pênaltis. Mas o Ceará estava invicto, né? E agora o São Paulo precisa ganhar da Ferroviária para passar novamente. São Paulo que tem um time mesclado aí de sub-17, sub-20. A defesa do São Paulo é sub-17. Tem o Rian Francisco também, centroavante, que é sub-17, mas tem marcado gols. Tem o Negruti, que já é um menino aí que já está mais, né, encorpado, tem um bom passe. Ele que vai ser incorporado aí ao time titular do São Paulo. Lá na Barra Funda, né, volante, um menino bom de bola. O Ibali também, senegalês, que tem um bom passe, tem jogado bem a Copa São Paulo. E tem também aí, né, o goleiro Leandro, que é um bom goleiro, comprido, né, pegou um pênalti aí no último jogo contra o Ceará. Então o São Paulo aí tem um bom time, o Henrique Carmo também, que é canhoto, tem uma boa condução de bola, fez um primeiro gol dele aí pelo São Paulo contra o Porto Vitória. Então fica o convite aí, 21 horas, São Paulo e Ferroviária. Pessoal, vamos falar sobre o Beraldo agora. O Beraldo, que a empresa que dirige a vida dele aí, a Casa Soccer, está movendo uma ação contra o São Paulo. Segundo eles, a Casa Soccer tem direito aí nessa fatia total do Beraldo aí de 7%. Então o valor do São Paulo cairia para 57 milhões de reais. É um valor muito abaixo do que o São Paulo esperaria receber, né? Que o Beraldo foi o jogador mais caro da história, vendido, né? Zagueiro mais bem vendido do Brasil. Mas é aquela história, né, pessoal? Muita gente, né? Muitos intermediários aí, o São Paulo acabou recebendo menos do que deveria, mas faz parte. Não sei se vai dar certo nessa questão aí, mas segundo informações, faz parte aí do contrato, esse 7% aí da Casa Soccer. Pessoal, quero falar sobre o Thiago Carpini agora e sobre o treino do São Paulo, né? Dar mais um pitaco aí sobre esse treino aí. O São Paulo que fez esse jogo treino aí contra o São Bernardo, 3-1, mas mais importante que isso aí foi a recuperação do Galopo e do Igor Vinícius. Eles que jogaram o primeiro tempo ontem. São Paulo venceu por 3-1 o São Bernardo e teve uma grata surpresa também no treino. Quem esteve na Barra Funda viu o posicionamento do Luiz Gustavo como primeiro volante. Ele que tem muita liderança no campo, né? Agradou muito ao Carpini também o vigor físico dele na marcação, distribuição de bola, orientando a defesa, orientando o ataque. Segundo informações aí, ele foi uma bela surpresa ontem no treino, viu, pessoal? Então, o Luiz Gustavo aí sendo colocado pontualmente nos jogos do São Paulo para evitar lesão, vai ser muito importante para o São Paulo. Pessoal, vamos falar agora aí do Arboleda, né? O Arboleda que o agente dele tá vindo para São Paulo aí e vai acertar tudo aí para mais 3 anos de contrato com o São Paulo. Tá bem encaminhado esse acerto, né? O São Paulo que deu um aumento aí bem acima, né? Falando de salário, né? Bem acima do que tinha oferecido na primeira proposta. Então, o Arboleda deve renovar com o São Paulo ainda essa semana. A gente fica de olho aqui e informa vocês. Falando aí de jogadores, pessoal, vamos falar do mercado da bola agora, tá? Jogadores oferecidos ao São Paulo. 2 jogadores, tá? Nós vamos falar primeiro do centroavante aí, o Abel Hernandes, né? Jogador aí de 33 anos. Ele que já passou pelo CSKA, jogou também pelo Palermo da Itália, né? Jogou pelo Inter.
de Porto Alegre aqui no Brasil e pelo Fluminense. Aqui no Brasil ele não teve tanta repercussão, mas fez bastante gols, né? Agora esse ano ele jogou pelo Penharol, ele que fez aí, 29 jogos, 15 gols, é uma bela marca, né, para centroavante. Fica aí a dica, né? O Abel Hernandes vai ser reavaliado pelo Thiago Carpini. O Thiago Carpini que vai sentar essa semana aí para reavaliar outros jogadores que foram oferecidos ao São Paulo, inclusive lateral esquerdo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Antes disso, eu quero falar sobre a questão de centroavante, né? Está sendo oferecido um jogador aqui, outro jogador ali. O fato é que o São Paulo pode, através do Thiago Carpini, o Thiago Carpini, já falei algumas vezes, né? Ele tem mais recurso tático que o Dorival Júnior. O Dorival Júnior ficou muito preso ao 4-2-3-1, 4-4-2. O Thiago Carpini, ele tem algumas variações táticas. Inclusive, ano passado mesmo, pelo Água Santa, ele teve essa variação contra o São Paulo e contra o Palmeiras do 3-5-2. E no São Paulo ele pode também jogar com o falso 9, né? O falso 9 que não foi tão bem explorado pelo Dorival Júnior. São Paulo que na história teve alguns falsos 9 jogando, não sei, boa parte não lembra, mas o Palhinha, que fez parte do elenco do São Paulo aí entre 92 e 95, do time do Tele Santana, jogava como falso 9, enfiava muita bola, fazia muito gol, né? Era um belo jogador, Palhinha, ficou marcado na história do São Paulo. Olha, ele jogou 232 jogos, fez 71 gols pelo São Paulo, jogando ali na meiuca, ali, jogando enfiado, né? Ele que vinha por trás, fazia muitos gols pelo São Paulo. Então fica a dica aí, né? Bem trabalhado um falso 9 no São Paulo. O Thiago Carpini pode, de repente, aí lançar algum jogador. Enxergo alguns jogadores que podem atuar nessa posição. O Galopo e o Luciano pode sim fazer essa posição. Cabe ao Thiago Carpini aí na ausência do Caleri. Isso no caso do São Paulo não contratar um centroavante, né? Pode estar aí a dica. Outro jogador que jogou muito de falso 9 no São Paulo, que era um atacante bom, que fazia muito gol, era o Aristizábal também, né? E então tá aí a dica aí, tá, pessoal? Levantamos aqui. Vamos falar agora aí, pessoal, do Dodô. Dodô, lateral esquerdo, foi oferecido ao São Paulo. Ele que jogou pelo Santos. Teve uma carreira boa, né, no mercado brasileiro. Ele que era da Sampdoria, estava atuando emprestado aqui pelo Santos. Foi o melhor lateral esquerdo do Brasil na época. Mas depois ele foi decaindo, né? Ele saiu do Santos e atuou no Cruzeiro, atuou pelo Atlético e foi caindo, voltou para o Santos e caiu para a segundona do brasileiro com o Santos. Foi um bom jogador. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Dodô, né? Se é um bom jogador oferecido pelo empresário. Ele que abriu mão de luvas para jogar no São Paulo. São Paulo que vai ter aí o Wellington. Provavelmente São Paulo vai renovar com o Wellington, é necessário. E o Patrick Lanza, que não está tão ainda bem formado no São Paulo, né? Para seguir essa longa jornada de 2024 importante para o São Paulo, com títulos a serem disputados aí de alto grau, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileirão. São Paulo, que eu volto a dizer, precisa chegar entre os 6 primeiros do Brasileirão, né? O São Paulo brigando ali em cima, pode beliscar de repente o campeonato no final do ano, como fez o Palmeiras o ano passado. Então o São Paulo precisa lutar ali entre os 6 primeiros, 4 primeiros no Brasileirão, precisa ter elenco para isso, né? E o Dodô foi oferecido, então fica aí a dica, pessoal. O que acontece? Alguns jogadores, por exemplo, o Rafinha, o Alisson, o Rafael, são jogadores que estavam esquecidos, né? O Rafinha no banco do Grêmio, o Alisson também, tinha caído com o Grêmio, aliás, né? O Wellington Rato tinha caído com o Atlético Goianiense, veio para o São Paulo, o Rafael, a mesma coisa, estava na reserva. Então, assim, de repente o Dodô, ele consegue... através do trabalho do Carpini, retomar a carreira dele, né? Ele não é um jogador velho, mas precisa de uma reavaliação. Ele tinha sido negado pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior não aceitou a vinda do Dodô, que já tinha sido oferecido para o São Paulo. O Carpini vai reavaliar esses jogadores, tanto o Abel Hernandes quanto o Dodô, para a contratação do São Paulo, e a gente vai informar vocês aqui.
Beleza? Pessoal, as informações de hoje são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar aquele like, ajuda bastante a promover o canal. E quem não é inscrito ainda, se inscreve, né? A gente tem muitos vídeos aí. Quem quiser buscar aí na galeria, tem bastante vídeos nossos aí, tá bom? Um grande abraço. Tchau.